Bom, e para falar sobre os inibidores de apetite, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Márcio Mancini, endocrinologista, chefe do Grupo de Obesidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite, Dr. Márcio. Obrigada pela presença. Queria começar perguntando, é uma questão polêmica. A Anvisa proibiu, na reportagem, a repórter Cláudia Tavares deu a justificativa que a Anvisa deu na época, que havia muitos efeitos colaterais. E há prós e contras. Quais são esses prós e contras? Por que os médicos dizem que sim, a Anvisa diz que não? Bom, depois dessa introdução, dá a impressão que eu estou aqui para defender um veneno, né? Porque, na verdade, esses remédios não são anfetaminas. Esses remédios, eles são derivados químicos longínquos das anfetaminas. As anfetaminas são drogas proibidas, né? Na verdade, anfetamina, é êxtase, são drogas ilegais. Esses remédios, eles são derivados anfetamínicos, né, que têm muito menos efeitos colaterais do que as anfetaminas, né? Eles não causam hipertensão pulmonar, como foi alegado. E esses são efeitos colaterais que algumas pessoas podem ter, mas nem todo mundo que toma tem todos esses efeitos colaterais. E o que ocorre é que o paciente ele tem que ter oportunidade de tratamento, né? Hoje o paciente está sem praticamente quase nenhuma oportunidade de tratamento e o médico também não tem o que prescrever para o seu paciente, né? Muitos pacientes em 2011 tiveram o seu tratamento interrompido, ganharam muito peso, muitos operaram o estômago depois, porque ganharam 20, 25 quilos. O que os médicos querem é a oportunidade de tratar seus pacientes, né? Acompanhando bem os seus pacientes e os pacientes também terem a oportunidade de serem tratados. Na época da proibição, a Anvisa cogitou também proibir a sibutramina. Depois houve restrições, não foi proibido, mas houve restrições. Ela faz esse mesmo papel? Ela daria conta de substituir, por exemplo, esses produtos que hoje são proibidos? Para alguns pacientes, o que acontece com a obesidade é que existem bons respondedores para um remédio, alguns que respondem bem a outro remédio, outros que respondem a um terceiro, mas nem todo paciente responde bem a todos os medicamentos. Então, existem aí 30% dos pacientes que podem responder bem à sibutramina, mas existiam pacientes que só respondiam bem a anfepramona, por exemplo, que é um medicamento que existe nos Estados Unidos. Se ele fosse tão ruim assim, ele não existiria nos Estados Unidos. Poucos meses depois da proibição da Anvisa, foi lançado nos Estados Unidos um medicamento para uso prolongado à base de fentermina, que é um anfetamínico também. E quando a gente coloca na balança, o senhor falou que alguns pacientes respondem bem. Quando a gente fala de obesidade, a gente viu na reportagem os dados do Ministério da Saúde, 17% dos brasileiros hoje obesos, e isso inclui uma série de doenças, diabetes, hipertensão. Quando a gente coloca na balança, por exemplo, um possível efeito colateral do inibidor de apetite, e essas doenças, é essa compensação de que o senhor fala? Sim, muitos pacientes que perdem peso deixam de tomar remédios para pressão alta, deixam de tomar remédios para diabetes. O que vem acontecendo hoje é que, com o aumento da obesidade, cada vez mais o governo está gastando tratando de pacientes diabéticos, hipertensos, gastando dinheiro com cirurgias para reduzir estômago, que são cobertas pelo SUS. O governo não oferece tratamento para obesidade, mas oferece cirurgia para obesidade. Isso é um contrassenso. Ele não oferece um tratamento mais simples na rede pública. Os postos de saúde não tratam de obesidade. O atendimento secundário com endocrinologista não tratam de obesidade. E quando esperam o paciente engordar e oferecem cirurgia para obesidade na área de saúde pública. E quando a gente fala do tratamento da obesidade, há uma alternativa ao uso do medicamento, do inibidor de apetite, ou essa é a solução mais conveniente? Mas os pacientes que utilizam inibidores de apetite, eles não utilizam simplesmente inibidor de apetite. A impressão que dá, a matéria ela fala assim, solução mágica, não é uma solução mágica. É uma combinação. O paciente passa por uma nutricionista, o paciente é recomendada atividade física e o inibidor vem como um auxílio adicional, né? Não é só tomar remédio não adianta. Doutor Márcio, muito obrigada pela presença mais uma vez. Boa noite para o senhor. Boa noite.